Muito bem, os demais, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar todo o capítulo 2, certo? Embora a nossa leitura agora vá do versículo 1 até o versículo 5. Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 5 será a nossa leitura inicial. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa a ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que se alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta para si todas as nações, congrega a si todos os povos. Senhor, nos auxilia, Pai. Nos auxilia na aceitação da Tua verdade. Eu quero clamar que haja salvação aqui nessa noite. Que o Senhor traga aqueles cativos a Ti, aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Que a Tua palavra surta o efeito desejado por Ti na mente e no coração de cada um dos presentes nessa noite. É o que te clamamos, confiando na Tua poderosa ação soberana. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Na Indonésia, existe uma lei muito severa contra o tráfico de drogas. Nesse país, se você é pego traficando, a sentença por tráfico é a sentença de morte. Portanto, a Indonésia tem um dos menores índices de traficantes por metro quadrado, digamos assim. Poucas são as pessoas que querem se arriscar a trazer de um lado para o outro substâncias proibidas, porque elas sabem que se forem pegas, elas serão mortas. Ou seja, a consciência da consequência de cometer aquele erro leva as pessoas a agirem de modo diferente. Portanto, se nós olhamos para o mundo que Deus criou, sabendo que Deus fala abertamente da consequência contra o pecado, por que ainda assim nós vemos tanto mal espalhado pelo mundo? Existe uma coisa que nós precisamos ter em mente. Muitas pessoas vivem uma vida distante do Senhor, em profundo desacordo com a sua vontade, em profundo desacordo com a sua lei, porque elas não temem verdadeiramente as consequências que lhe estão previstas na própria palavra de Deus, ou porque elas desconhecem as consequências dos seus atos. Portanto, a certeza da impunidade é um motivador para que elas cometam esses erros. A prova disso é o nosso país. Quantas e quantas pessoas se entregam às mais variadas formas de criminalidade, porque elas descansam na impunidade. Eu vi há um tempo atrás um dado que eu não vou me recordar precisamente, mas que falava que, por diversas vezes, os crimes cometidos, na sua maioria,
chegava a mais de 80% ou 90%, não eram solucionados. Roubos, assaltos, assassinatos, sequer chegavam à conclusão de quem era a pessoa responsável. E naqueles que chegava ao descobrimento de quem tinha cometido tal delito, menos de 10% se efetivava todo o processo, resultando em prisão. Ou seja, a grande parte dos crimes cometidos no nosso país fica impune. Então, na cabeça de muitos, aquela ideia de que o crime não compensa, aqui no Brasil, não é tão verdade assim. Na cabeça de muitos, o crime compensa, porque eles não veem a certeza da punição. Acontece que ainda que nós tenhamos um país corrupto, acontece que ainda que nós vivamos em um mundo onde vários países experimentam de situações parecidas com a nossa, existe um Deus que conhece cada um dos pecadores e cada um dos pecados realizados. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Criador dos céus e da terra. Não existe nenhum só erro, nenhum só pecado que não seja sabido por Deus. E também não há nenhum só erro e nenhum só pecado que ficará impune na presença do Senhor. Por que então, mesmo sabendo disso, muitas pessoas não creem? Simplesmente porque elas não creem. Elas veem Deus dando a chance, exercendo misericórdia, permitindo que elas avancem dia após dia, o sol nascendo, o sol se pondo, o coração batendo, o pulmão respirando, e parece que aquilo que Deus tem previsto como punição parece não chegar. E eles começam a ganhar cada vez mais coragem, ousadia para praticar o mal. Por isso, existem dois tipos de visão. A visão daqueles que se acomodam no pecado e continuam fazendo, fingindo que a punição nunca chegará, e aqueles como Abacuque, que se preocupa em quando é que a punição do Senhor, o conserto que o Senhor tem previsto chegará. E é assim que começa esse livro. Nós vimos que Abacuque, ao olhar toda a podridão que estava em Judá, ele começa a se perguntar: por que o Senhor está me permitindo ver isso? O Senhor não vai intervir? O Senhor não vai intervir? Até quando essa situação permanecerá desse modo? Acontece que o Senhor já tinha um plano traçado. O Senhor já havia estabelecido o modo como iria corrigir Judá. E esse modo é a nação dos caldeus, ou os babilônicos. E o Senhor deixa claro para Abacuque que ele enviaria os caldeus para servir como punição, correção, para que Judá se voltasse para os caminhos do Senhor, se arrependesse de tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. Acontece que, ao olhar para a resposta do Senhor, Abacuque fica perplexo, não entendendo como é que Deus poderia usar uma nação que estava mais profundamente entregue ao pecado, à violência, à opressão, a todo tipo de mal. Mas quando ele deixa isso claro na sua o seu segundo questionamento ao Senhor, o Senhor então tem uma resposta para Abacuque novamente. O versículo 1 do capítulo 2 é o que nós chamamos de versículo dobradiça. É um versículo que ele faz parte tanto da perícope anterior, quanto da perícope subsequente. Abacuque, ao perguntar novamente ao Senhor o que seria feito, e querendo entender como é que Deus estava pensando e agindo, ele diz que ficaria atento à resposta que o Senhor daria. Ele estaria na sua torre de vigia, esperando para escutar a sabedoria que viria do alto, explicando para ele tudo aquilo que ele estava indagando. E a resposta começa aí no versículo 2, que diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Olha só, aqui em Abacuque nós temos a descrição do primeiro outdoor, já revelado na humanidade. O Senhor queria que aquele documento que registrava o compromisso dele de executar juízo, de fazer o que era correto, fosse conhecido não somente por Abacuque, fosse uma coisa fácil de ser lida e perceptível para quem quer que seja pudesse observar.
Portanto, diferente dos documentos que eram escritos muitas vezes nas tábuas, assim como foram escritos nas tábuas lá de Moisés, os 10 mandamentos, e lembrando aqui que não era tábua de madeira, né? Normalmente eram tábuas ou de pedra ou de argila. O Senhor diz para Abacuque pegar tábuas, escrever de maneira bem legível, tão legível ao ponto que alguém que passasse correndo pudesse ler. E por que o Senhor queria que fizesse isso? Por que ele queria que isso ficasse evidente, não só para Abacuque, mas para todas aquelas pessoas? O Senhor queria que a sua vontade fosse não somente conhecida, mas testificada, confirmada. É interessante que ele complementa essa ideia, essa ordem, para Abacuque, dizendo o seguinte no versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que o Senhor está dizendo é: Abacuque, você vai ver isso acontecer. Abacuque, eu quero que as pessoas que vivem ao seu redor, que estão em Judá, fiquem sabendo que elas verão isso acontecendo. Aquilo que há tempos atrás era inimaginável, seria visto no tempo deles. Uma nação pequena que foi crescendo, tirou lá o trono da Assíria, do Egito, agora estava marchando em direção a Judá para exercer o juízo, enviados pelo próprio Deus, deixando isso bem claro. Então, o Senhor queria que a sua vontade ficasse revelada, facilmente perceptível, para que todos aqueles que passassem por ali soubessem. Eu queria fazer um parêntese e falar uma coisa relacionada a nós nos dias de hoje. Irmãos, como é que as pessoas do mundo têm acesso à vontade do Senhor, aquilo que Deus quer falar para a humanidade? Hoje nós temos a facilidade aqui no Brasil, por exemplo, de ter a Bíblia em português, em várias versões. Não precisa você ser crente para adquirir um exemplar das Escrituras e você pode ler a Bíblia. Mas, de modo geral, uma pessoa que não é crente, ela se preocupa em ler as Escrituras? Se até os crentes têm dificuldade de ler as Escrituras, imagine os descrentes, né? Portanto, a quem foi dada a responsabilidade de fazer notório a vontade do Senhor? A nós nos foi dado essa responsabilidade. E eu fico pensando, né? Abacuque ia fazer uma coisa que não era comum. Ele escreveria um documento, uma mensagem vinda da parte do Senhor, deixando claro para todas aquelas pessoas que passassem por ali poder observar. Quantas pessoas passam por nós todos os dias? Quantas pessoas passam pela nossa vida e não veem a mensagem de Deus exibida claramente? Nós precisamos lembrar que somos responsáveis pela pregação do Evangelho. Lembra que eu falei para vocês que existem aquelas pessoas que continuam seguindo nos maus caminhos, porque elas sequer sabem das consequências previstas para ela por estarem fazendo aquilo? A palavra de Deus diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas de Judá ficariam sabendo do que Deus estava falando se Abacuque não obedecesse a ordem de fazer aquela tábua grande e legível para que todos os que passassem ali tomassem conhecimento? Eles não ficariam sabendo. Mas era da vontade de Deus que eles soubessem? Sim. Portanto, Deus envia Abacuque para fazer isso. Assim como Abacuque foi responsável por transmitir a mensagem de Deus no tempo dele, nós, crentes no Senhor Jesus, somos responsáveis por transmitir a mensagem do Senhor no nosso tempo. Nós somos esses responsáveis. E é interessante que Abacuque, ele espera pacientemente. E quando ele começa a escutar isso, o Senhor, logo de cara, ao dizer que isso vai acontecer e que ele precisa registrar, no versículo 4, ele já dá um vislumbre daquilo que ele estava falando e tinha previsto para os caldeus. O Senhor já tinha falado a sua sentença sobre Judá. Quando foi isso? Nós vimos lá no capítulo 1, né, que o Senhor deixa claro que os caldeus seriam a sentença sobre Judá. Mas Abacuque parece que fica questionando, e os caldeus não vão ser punidos não? Como é que eles vão ficar impunes com relação a isso?
Então, no versículo 4, o Senhor diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. De quem é que Deus está falando aqui para Abacuque? Ele está falando justamente dos caldeus. E aqui nós vemos uma coisa que é muito comum e é perceptível até mesmo nos dias atuais. Existe um contraste e uma similaridade. O contraste é entre soberba e fé. E a similaridade é que a soberba vai gerar a morte e a fé vai gerar a vida. Olha o que é dito aí no versículo 4 e 5. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé verá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Então, Deus está fazendo um paralelo. Ele está fazendo o paralelo entre aqueles que descansam nele, que colocam a sua confiança no Senhor, e aqueles que são soberbos, presunçosos, aqueles que acham que a sua própria vida é a sua garantia. Nós já vimos que essa era justamente a postura dos caldeus. Os caldeus usavam a sua força militar e eles amavam tanto a sua força militar ao ponto de eles endeusarem os seus instrumentos de guerra e aquilo que eles faziam contra os seus inimigos. Não podia haver uma nação mais soberba, melhor exemplificada na presença de Abacuque do que os próprios caldeus. Então, olha a diferença. No final do versículo 4, ele vai dizer: o justo pela sua fé viverá. Aquele que recebe justiça, e a Bíblia deixa clara que a nossa fé é quem produz essa justiça. Nós não somos justos porque nunca cometemos pecados, nós não somos justos porque somos melhores do que as outras pessoas, nós somos justos porque confiamos que Deus pode nos fazer justos. E quando é que começou isso? Foi no Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus Cristo? Não. Quem é que é conhecido como o pai da fé? E o que é dito sobre Abraão? Creu Abraão e isso foi lhe imputado como justiça. A fé de Abraão produziu justiça, a justiça que vem do Senhor. O justo, ele vive pela fé. Quero deixar uma coisa clara. Hoje, na hora da EBD, nós vimos que a fé, ela não é simplesmente uma compreensão intelectual e uma crença em algo que nós não temos convicção palpável ou convicção em algo sólido. A fé bíblica é a fé alicerçada no que Deus promove, em quem Ele é e nas garantias que Ele dá. Nós não somos, como eu expliquei hoje, fideístas, fé na fé, que damos salto no escuro, não sabendo a quem nós servimos de verdade e o que tem por nós, reservado para nós no futuro. Nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas e, portanto, nós podemos descansar na sua sabedoria, confiando na sua soberania, confiando no seu poder e na sua ação soberana. Nós dedicamos a nossa fé àquele que é soberano sobre todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas, e Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Lembrando que fé, fidelidade e fiel são palavras intercambiáveis. Ou seja, aquele que tem fé é também fiel. E aquele que é fiel vive em fidelidade. Portanto, aquele que tem fé, ele não é somente alguém que pode falar somente da sua mente ou do seu intelecto. O que tem fé, ele vive baseado nessa fé. Eu citei há um tempo atrás aqui na igreja o seguinte exemplo. Lembra que há alguns anos atrás existia a crença de que iria vir um tsunami que pegaria toda a costa do Brasil e arrasaria diversas cidades? Lembram dessa história? Vocês sabiam que houve pessoas que compraram terrenos em serras para se proteger desse tsunami? Vocês já ouviram falar disso? De pessoas que realmente compraram terrenos para fugir dessa tsunami? Por que elas fizeram isso? Porque a fé delas, a crença real de que viria realmente o tsunami, fez com que elas tomassem uma atitude. Quem não comprou um terreno na serra, ou quem não se preparou para um tsunami, não tinha fé de que o tsunami viria. Portanto, se eu tenho fé em Deus, isso vai ser demonstrado através das minhas ações.
Não adianta eu falar da boca para fora que tenho fé. A minha fé é perceptível. A minha fé é exemplificável. Eu vou demonstrar que tenho fé por meio da minha vida, certo? Então, o Senhor diz: o justo pela sua fé viverá. No versículo 5, no começo, ele vai dizer, falando aqui sobre os caldeus, né? Por ser dado ao vinho é desleal. Enquanto aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que confia no Senhor, segue sendo leal aos princípios do Senhor, observando os seus mandamentos, aquele que vive dominado por um fator externo, e ele cita aqui, por exemplo, a embriaguez, esse é desleal. Nós precisamos lembrar que a Bíblia está conectada em toda ela. Aqui, o Senhor está falando que aqueles que não temem a Ele, aqueles que são soberbos, aqueles que confiam na sua própria força, no que fazem, essas pessoas agem exatamente como os bêbados, como aquelas pessoas que estão se entorpecendo, seja com qualquer que seja a substância. Essas pessoas, ao invés de controlarem a sua vida, são controladas. Controlado pelo vinho, controlado pela droga, controlado pelo cigarro, controlado pelos vícios dos mais variados. O Senhor está falando que essas pessoas não são leais, são pessoas desleais, que ao invés de seguirem firmes no que deveriam seguir, estão sendo externamente controlados. E qual é a consequência para essas pessoas? No versículo 4 diz que a consequência para a fé do justo é a vida. E qual é a consequência para a soberba daquele que é desleal? Qual é a consequência para ele? O que o versículo diz no versículo 5? Ele não permanecerá. Lembra lá de Efésios capítulo 5, versículo 18? O apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não devo ser controlado pelo vinho, eu não devo ser controlado pelo ambiente, eu devo ser controlado por quem? Pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus estabelece, e não por substâncias ou pessoas externas a Deus. Eu devo ser controlado por quem me criou, porque quem me criou sabe qual foi o propósito pelo qual ele me criou. Ontem à noite nós estávamos aqui com o irmão Wagner, e ele falando que durante muitos anos da vida dele, quando ele trabalhou na Caixa Econômica, ele fez perguntas aos clientes da Caixa Econômica: qual é o propósito da sua vida? E as pessoas davam as mais diferentes respostas. Alguns diziam: eu nunca parei para pensar nisso. Outras diziam que o propósito delas era ser feliz na vida e tudo mais. Mas entenda, tudo que é criado com um propósito. Nós fomos criados para glorificar o nosso Deus, para vivermos a vida como Ele estabelece que ela deve ser vivida. Portanto, o modo como eu vivo não é tirado da minha cabeça ou do meu sentimento. O modo como eu vivo é baseado na fé que eu tenho em Deus. Por isso, o justo viverá pela fé. Diferente do soberbo. O soberbo, ele escuta orientações, ele escuta conselhos, ele segue princípios. Não, porque ele acha que ele não precisa. Ele é soberbo. Para que eu vou precisar conselho? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quantas vezes você já escutou pessoas falando como coisas assim? O soberbo, ele confia nele mesmo. Ele acha que ele é autossuficiente. Ele acha que ele é capaz de lidar com todas as situações. E qual é o fim do soberbo? Ele não permanecerá. Mas eu quero deixar claro aqui de que vida e de que morte é essa que o Senhor está falando para Abacuque. O crente pode ser assassinado. O crente pode pegar uma doença e morrer. O crente pode sofrer um acidente e morrer. Mas ainda que ele esteja morto, ele viverá. Porque a vida do crente é muito mais do que a vida nessa terra aqui. Nesse período temporário que nós estamos passando, um período apenas de transição,
para o nosso real destino, destino final onde nós habitaremos. Seja esse destino de consolo, seja esse destino de tormento. Portanto, a vida e a morte que ele está falando não são a vida e morte que se resume aqui. Porque tanto o ímpio pode ter longa vida, quanto o justo ter uma vida curta. Ele está falando da vida que realmente importa e da morte que realmente importa. E por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Simples. Do que adianta eu viver a vida como os caldeus viveram, experimentando de todo o poder, de todo o domínio, de toda a força, acumulando cada vez mais riqueza como eles acumulavam, se no final a vida deles seria a morte? Durante a vida deles, eles estavam vivendo uma vida tranquila. Tranquila em relação a quê? Eles tinham poder, eles tinham força, eles tinham bens materiais. Mas do que adianta isso? Nada. Eu quero falar para você aqui nessa noite. A sua vida pode estar repleta de bens, conforto e todo tipo de benefício nesse mundo. Mas nenhum benefício que esse mundo tem para te oferecer pode se comparar ao benefício que somente Deus pode te oferecer, a salvação em Cristo Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo pode dizer com tanta clareza e convicção: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o crente, a morte não é algo pesaroso. Para o crente, a morte é a certeza de que ele irá finalmente usufruir da vida. Porque a nossa vida não começa aqui. A nossa vida começa depois daqui. Aqui é só um período curto e passageiro. E é isso que eu tenho que ter na mente. E é isso que Deus queria alertar toda a nação de Judá. E é por isso que ele manda Abacuque tornar isso legível. Ele quer deixar claro: o soberbo vai morrer, mas o justo, pela fé, viverá. Então, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 20, todos os ais. São os 5 ais que são vistos nessa passagem. E o que eram os ais? Os ais é uma expressão oriunda das canções de lamentos, normalmente em contextos fúnebres, certo? Daquele período. Então, quando Deus dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, por isso, eu estou dando um exemplo, né? Ele está falando da sentença de julgamento sobre essas pessoas. E agora ele vai continuar aqui, demonstrando que ele não estava alheio aos erros dos caldeus, e que ele sim julgaria os caldeus pela maldade, a crueldade, a perversidade que eles estavam agindo sobre a nação de Judá. Mas espera aí, pastor, mas não foi o Senhor que mandou os caldeus para exercer juízo sobre Judá? Foi. E o Senhor vai punir eles por causa disso? Sim. Porque nós somos responsáveis pelos nossos erros. Não culpe o Senhor pelo seu pecado. Não é possível isso. Eu sou responsável pelos meus erros. Portanto, os caldeus podiam ficar impunes? Não. Os caldeus foram instrumentos usados na mão de Deus para a punição do seu povo que estava rebelde. Mas isso faz deles inocentes? Não. Portanto, eles precisavam ser julgados. No versículo 6 até o versículo 8, a gente encontra o primeiro ai, que é a punição prevista pela sua violência. Então, do versículo 6 a 8 diz o seguinte: não levantarão, pois, todos estes quem? Aquelas nações que foram afligidas pelos caldeus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas? Porventura não se levantarão de repente os teus extorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não se lhes virá e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste as muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Quero
lembrar vocês de um ponto interessante. Lembra qual foi a expressão que Abacuque disse para o Senhor, que ele estava gritando para Deus escutar? Qual era a expressão? Violência, Senhor! Olha aqui o que está acontecendo. Lembram disso? Quando o Senhor manda os caldeus, ele disse que os caldeus iam mandar o quê para ele? Lá para a nação de Judá? Mais violência. Olha o que diz no versículo... Abacuque fala isso, violência, lá no versículo 1 do capítulo 1. No versículo 2, capítulo 1. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás? Aí na resposta do Senhor, do envio aos caldeus, lá no versículo 9 do capítulo 1, ele diz: eles todos virão para fazer violência. Então, o que o Senhor está estabelecendo aqui? Um termo de proporcionalidade. Assim como a nação de Judá, por estar rebelde ao Senhor, praticava a violência, eles seriam punidos com violência. Proporcionalidade. Isso servia também para os caldeus? Sim. Então, o que é dito aí no versículo 8? Porquanto despojaste as muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti. A punição do Senhor era proporcional àquilo que os caldeus haviam feito e estavam fazendo. Então, o Senhor está deixando claro para Abacuque, não fique preocupado. Assim como eu sou justo e proporcional no julgamento com Judá, eu sou justo e proporcional no julgamento também com os caldeus. Eu vou ser justo e executarei juízo sobre eles. E olha o que é interessante que é dito aí no versículo 6 do capítulo 2. É dito: ai daquele que multiplica o que não é seu. Como é que os caldeus cresciam tanto e se fortaleciam tanto? Eles marchavam, como o Senhor mesmo disse, por toda a largura da terra, levando tudo embora, matando as pessoas, e as pessoas que sobreviviam, eles impunham sobre essas pessoas um grande peso tributário, que deixava essas pessoas reféns por toda a vida, a serviço da Babilônia. E olha aí o que é dito no final do versículo 6. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Entenda, a dívida que ele está falando aqui não é a dívida dos caldeus, é a dívida para com os caldeus. Entende? As nações que os caldeus tomavam, eles faziam dessas nações reféns e completamente endividadas com eles. Então ele está falando, ele acumula para si o que não é seu, ele não trabalhou para conseguir, ele leva embora essas coisas e ele carrega sobre si, ele leva embora também a dívida dessas pessoas para com eles. Lembra quando Israel estava lá no Egito? Cada vez mais a porção que eles deveriam fazer de serviço para o reinado egípcio era maior, e cada vez mais essa dívida aumentava e aumentava, levando tudo embora deles. Lembra disso? Qual foi a consequência disso? Pelo Egito ter usurpado todos os bens, tirado à força todos os bens da nação de Israel que estava lá no cativeiro egípcio, quando eles foram embora, o que Deus fez? Fez com que toda a nação egípcia entregasse todo o ouro, todo o animal, e o povo de Israel saiu com mais recursos do que quando entrou. Lembra, quando a nação de Israel entrou no Egito, eles estavam lá fugindo da fome. Eles estavam fugindo da fome. Quando eles saíram, após eles serem constantemente extorquidos, maltratados, escravizados, humilhados, eles saíram com muito mais recursos. Então, o Senhor fez a mesma coisa. Assim como o Egito usufruiu da escravidão de Israel, ele foi punido perdendo tudo quando Israel saiu. Assim como havia violência dentro do povo de Judá, quando o Senhor envia os caldeus, a violência como punição para Judá. Assim como os caldeus foram lá e despojaram as terras para usufruir daquilo que não era seu, que eles não fizeram nada para conquistar, eles também seriam despojados por outras nações. Então, o primeiro ai, a primeira consequência que os caldeus sofreriam era justamente essa punição pela violência que eles aplicavam por onde eles passavam. A punição seria dada, o Senhor está deixando claro. Qual é a segunda punição prevista aí? Essa segunda punição está prevista do versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos,
para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então o Senhor está previndo primeiro a punição pela violência, agora é a punição pela ganância dos caldeus. Olha o que é dito aí no texto. Ele diz que eles conquistaram essas coisas, ajuntaram essas coisas cobiçosamente. Cobiçosamente. Eles entravam e eles não se satisfaziam enquanto eles tomavam tudo daquela nação. Eles queriam sempre mais e mais e mais e mais e mais. E para que eles queriam isso? Olha o que é dito no versículo 9. Lembra que o texto por si só vai explicando, né? Olha os termos aí que é utilizado. No versículo 9 ele diz: ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos. Qual é o propósito? Ele vai explicar. Para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Qual era a concepção que os caldeus tinham? Quanto mais bens a gente tiver, quanto mais poder a gente tiver, quanto mais terras a gente conquistar, mais seguro nós estaremos. E ele dá um exemplo. O Senhor ilustra aqui. Qual é a ilustração que ele usa? Pôr o seu ninho no alto. Quais são as aves que põem o seu ninho no alto? As aves de rapina, né? De um modo geral, as águias é quem fazem isso. Elas levam os seus ninhos para o mais alto que elas podem, porque ali dificilmente outros predadores, outras aves interferirão no seu lar. Então era assim que os caldeus agiam, como a águia. Eu estou acima de todos, eu estou seguro, tudo aquilo que eu estou juntando para mim gananciosamente, adquirindo isso de maneira errada. O termo que ele diz é bens mal adquiridos. O que é um bem adquirido? É um bem que é fruto do seu trabalho. Os bens adquiridos pelos caldeus eram fruto do quê? Da ganância deles, do roubo que eles faziam e da violência que eles tinham com as outras nações. Então, eles tinham muitos bens? Sim, tinham muitos bens. Mas bens esses mal adquiridos. Mas lembrem-se, eles queriam fazer tudo isso para a sua própria confiança, para estar acima de todos. Eu estou seguro, ninguém vai me abalar. Por que eles tinham essa percepção? Voltando um pouquinho lá no texto, porque eles eram soberbos. Eles achavam que isso garantiria a segurança deles. Eles achavam que eles eram invencíveis, que eles eram imbatíveis. Lembra que a gente viu também que uma das características do povo caldeu é que eles faziam zombaria com os reis que eles conquistavam? Eles não se satisfaziam somente em prender o rei. Eles tinham que ficar fazendo chacota, piada, humilhando os reis e os príncipes publicamente, porque eles se sentiam imbatíveis. Essa é uma característica do soberbo. Ele acha que ele é imbatível. Ninguém é melhor do que ele. Ninguém pode alcançá-lo na sua sabedoria, no seu poder, nas suas finanças. Então os caldeus estavam colhendo para si o quê? No versículo 10 o Senhor diz: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Eles não se davam conta de que aquilo que eles estavam fazendo, se achando o bichão, que nem diz o cearense, levaria eles à vergonha no final das contas. Quantas nações viveram grandes impérios, isso inclui os próprios babilônicos, e que não existem mais? Quando a gente fala no período do primeiro século, um período onde o Senhor Jesus Cristo viveu, qual era o império que dominava sobre o mundo? O Império Romano. Hoje é Roma que domina sobre o mundo? Não. No tempo de Jonas, qual era o império que dominava? A Assíria. É a Síria que hoje domina sobre o mundo? É Nínive a capital mundial? Não. No período lá de Daniel, quem era o império que dominava sobre o mundo? A Babilônia. É a Babilônia que domina hoje sobre o mundo?
Os soberbos continuam achando que eles podem crescer, crescer, crescer na sua crueldade sem que a conta chegue. Mas a conta vai chegar. A conta sempre chega. E é interessante que, olha o que ele diz aí, o Senhor diz no versículo 11. Quem é que seria testemunha contra essa ganância dos caldeus? No versículo 11 ele diz: porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. A pedra, a madeira, do que Deus está falando? Pedra não fala, nem madeira fala. O que Deus está falando? Uma das coisas que os caldeus faziam era roubar os materiais de construção dos povos. Então, as pedras que já estavam lavradas, as pedras que já haviam sido retiradas das pedreiras, por incrível que pareça, eles roubavam até isso. Uma das coisas que ele vai citar aqui no texto é o que eles fizeram contra o Líbano. Lá no versículo 17 ele vai fazer sobre isso. Vocês lembram de alguma coisa que no Líbano era famoso? Os cedros do Líbano, né? A madeira do Líbano era uma madeira muito requisitada. Então ele está dizendo aqui, até mesmo no versículo 11, a trave lhe responderá do madeiramento. Sabe, a linha, o caibro, as vigas de madeira que você coloca no telhado de uma casa, elas servirão de testemunha da sua ganância. Era isso que o Senhor estava falando para os caldeus, para os babilônicos. As pedras, tudo aquilo que vocês usurparam de outras nações, aquilo que construiria a casa deles, a habitação deles, para você fazer a sua própria casa, a sua própria habitação, essas coisas que você roubou serviria como testemunha contra eles. Então, nós já vimos que o Senhor iria punir os caldeus pela sua violência, pela sua ganância, mas o Senhor também puniria os caldeus pela sua opressão. Olha aí no versículo 12 até o 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que afunda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor e como as águas cobrem o mar. Olha mais uma vez o versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. A opressão que os caldeus espalhavam, espalhando sangue por onde eles passavam, fundando as suas cidades. Os alicerces dessas cidades eram baseados na iniquidade do povo caldeu. Fazia com que eles cada vez mais se tornassem presunçosos e soberbos. E olha como é interessante o que Deus fala. No versículo 13 ele diz: porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Em outras palavras, o que o Senhor está explicando aqui é: o soberbo, ele faz o que faz, achando que ele vai ter vitória no final. Mas no final vai ser tudo em vão. Tudo em vão. E sabe o que vai ser demonstrado no final das contas? Não o poder deles, não a perspicácia deles, não a vitória deles. O que vai ser demonstrado no final de todas as coisas? Vem o versículo 14. O que o versículo 14 diz? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já pensou? Quem aqui já teve a oportunidade de ficar observando o mar na beira da praia? Quando a gente começa a olhar para ali, a gente diz assim, meu Deus, como é grande esse negócio. É impressionante. Você olha e daqui a pouco você vê navios gigantescos parecendo pequenas coisinhas lá no meio. Parece insignificante. E quando você vai no porto e vê aquele mesmo navio, você diz assim, como é que parece tão pequeno ali? Daí você vê a proporção, o tamanho do mar. E o que o Senhor está falando é, o soberbo acha que no final ele vai ter vitória, mas tudo o que ele faz com violência, derramamento de sangue, tudo que ele conquista vai ser em vão, porque no final de todas as coisas, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, o verdadeiro soberano sobre todas as coisas, ele manifestará a sua glória, deixando claro quem é que manda. Por que Deus não faz isso agora? Porque Deus é misericordioso. Misericordioso. Mais uma vez eu vou citar o profeta Jonas. Por que Jonas não queria ir pregar lá em Nínive? Ele fala abertamente para o Senhor porque ele não queria.
porque o Senhor é um Deus misericordioso e perdoador. Os ninivitas eram uma nação assim como os caldeus, perversos, maus, violentos. Mas qual a diferença entre os ninivitas da época de Jonas e os babilônicos da época que estava sendo previsto? Os ninivitas se arrependeram, os babilônicos não. O que difere a gente das outras pessoas só é uma coisa: arrependimento. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu quero mais uma vez, igreja, relembrá-los disso. É uma das coisas que eu acho mais importantes dentro de um processo de evangelização. Deixe claro que você é crente não por mérito e não porque você é bom, mas porque Deus foi gracioso e misericordioso com você. Lembre de falar isso, porque muitas vezes pessoas que vão evangelizar, evangelizam com um ar de superioridade, como se fossem melhor do que as pessoas que estão ali ouvindo do evangelho. Nós não somos melhores do que ninguém. O que nós temos é pura graça, graça da parte de Deus, que decidiu nos amar, apesar dos nossos pecados. Nós não somos melhores do que aquelas pessoas que não temem ao Senhor. O que nós fazemos é nos arrepender do nosso pecado e crer na misericórdia e na graça do Senhor. Então, assim como nós fomos alcançados, qualquer pessoa, lembre-se disso, qualquer pessoa pode ser alcançada. Certo? Assim como os ninivitas eram perversos e foram alcançados, outras pessoas que vivem hoje nas drogas, no roubo, no furto, na depravação moral, por meio da imoralidade sexual, qualquer pessoa que viva praticando coisas que não agradam ao Senhor, podem ser alcançadas pela graça de Deus. Não porque elas são boas, não porque elas merecem, porque no final das contas nós perceberemos que nenhum de nós merece. Todos nós só podemos ser salvos porque Deus é gracioso e decide nos dar aquilo que nós não merecemos. E Deus deixa muito claro: vocês estão correndo em vão. Como Salomão fala, depois de analisar a sua vida, depois de ver tudo o que ele tinha vivido, ele percebeu que a humanidade fica correndo atrás do vento, que tudo não passa de vaidade. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar o que realmente importa. Por quê? No final, versículo 14, ele diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todo mundo verá a glória, a majestade, a soberania do Senhor. Assim como o mar é gigantesco, nós veremos a soberania, a glória, o poder, a divindade do Senhor, deixando claro quem realmente que manda, quem realmente que tem domínio. Nós, quando somos soberbos, nos enganamos a nós mesmos, achando que somos capazes de ter vitória, quando aquele que domina sobre tudo é o único que pode determinar o futuro de qualquer pessoa que seja. Então, Deus garante ali que o esforço presunçoso da humanidade redunde em nada, como é dito no versículo 13. E por fim, nós vamos ver que há duas coisas. No versículo 15 até o 17, o Senhor vai mostrar que Ele punirá os caldeus pela sua crueldade. Olha só, no versículo 15 até o 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adiciona a bebida ao teu furor e embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. O Senhor deixa claro que essa crueldade não ficaria impune, que o furor deles seria experimentado por eles,
E é interessante que a expressão utilizada aqui para mostrar esse revide do Senhor é a expressão: o cálice da mão direita do Senhor se voltará a ti. Lembra de outro cálice famoso nas Escrituras? Qual é o outro cálice que ficou muito famoso nas Escrituras? Aquele que o Senhor Jesus Cristo pede para não tomar dele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice que Jesus experimentou em nosso lugar? Justamente o cálice da ira de Deus, da justiça de Deus. Lembrem-se, Jesus, quando morreu na cruz, ele não tinha cometido um pecado nenhum. Ele morreu pelas mentiras que nós contamos. Ele morreu por todas as vezes que nós nos iramos. Ele morreu por todas as vezes que nós tivemos pensamentos impuros. Ele morreu por todas as vezes que nós enganamos alguém. Ele morreu por todas as vezes que nós cometemos qualquer tipo de pecado. Ele sofreu na pele, bebendo o cálice da ira de Deus, que não foi nada fácil para ele beber. Assim como ele pediu: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ele complementa dizendo: seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor é que nenhum pecado fique impune. Portanto, os pecados daqueles que seriam salvos por Jesus não poderiam ficar impunes. Logo, Jesus bebeu do cálice da ira de Deus. E aqueles que não acreditam em Jesus? E aqueles que não temem? E aqueles que não se entregam ao Senhor Jesus? O que acontecerá com eles? O mesmo que aconteceu com os caldeus. O cálice da mão direita do Senhor se voltará contra ti. Não existe escapatória. Ou nós nos refugiamos em Jesus Cristo, ou nós experimentaremos do cálice da ira de Deus. A palavra de Deus deixa claro que aqueles que não temem ao Senhor Jesus, a ira de Deus sobre eles permanece. Perceba, não é que Deus vai se irar, Deus já está irado. E a única forma de aplacar a ira de Deus com o pecado que nós cometemos é clamar por misericórdia ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, me protege da ira de Deus. Eu clamo a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego ao Senhor, e eu confio que o Senhor fez na cruz aplacará a ira de Deus que vem sobre mim. Sabe por que aplacará? Porque Jesus experimentou a ira que deveria vir sobre nós, foi sobre Ele. Nós somos sarados pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo que Ele sofreu, é que nós hoje podemos ter a certeza da vida, a vida eterna. Por fim, do versículo 18 até o 20, os caldeus são alertados contra a punição da sua idolatria. Idolatria é essa que o Senhor deixa claro que é inútil. Olha o que é dito no versículo 18 em diante. Por que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é imagem de fundição, que ensina mentira para quem a formou, confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode se ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. O Senhor deixa claro: os caldeus estavam cultuando a coisas que eram inúteis. As imagens não podem fazer nada por você. Seja ela feita de pau, de metal, de gesso, de pedra, não passam de instrumentos feitos por mãos humanas que não têm poder nenhum. E o Senhor está colocando aqui um juízo sobre as pessoas que confiam. No versículo 19 ele diz: ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. E sabe o que é interessante? O Senhor usa aqui uma expressão sarcástica no versículo 18. Ele diz o seguinte: que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice?
Aí ele vai dizer do que aproveita. Ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Deu para entender? Ele está dizendo, a imagem serve para alguma coisa, para continuar enganando o besta que está fazendo ela. É isso que Deus está dizendo. Do que serve? Ela serve de alguma coisa? Ela serve para ensinar? Ela serve para fazer algum milagre? Ela tem algum poder? Deus diz que ela serve para uma coisa. Ela serve para ensinar mentira para que quem a formou confie na sua obra. Que obra ela faz? Nenhuma. Mas ele confia nessa obra que ela não faz. E como consequência, o que ele faz? Ele continua fazendo ídolos mudos. Ele continua confiando cegamente naquilo que não pode fazer nada por ele. Isso é idolatria. E haverá punição para aqueles que são idólatras. E por que haverá punição para as pessoas que são idólatras? Por que haverá punição para aquelas pessoas que confiam em objetos, naquelas pessoas que clamam a quem não tem espírito nenhum, que clamam àqueles que não podem fazer nada, que não passam de esculturas humanas? Por que eles serão punidos? Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É por isso que eles vão ser punidos. Porque existe alguém com poder, que está sentado no seu trono, e que não está sendo respeitado. Porque ao invés de ser respeitado, as pessoas estão decidindo confiar naquilo que não pode fazer nada. Estão decidindo confiar no pau, estão decidindo confiar na pedra, no metal, ao invés de confiar naquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. Por isso sofrerão as consequências da sua idolatria. Nessa noite eu quero incentivar você a refletir sobre a sua própria vida. Deus deixa claro para Abacuque que ele deveria descansar, sabendo que ele estava atento a tudo de mal que os caldeus estavam fazendo. E Deus deixou claro aqui, 5 vezes, 5 áreas diferentes onde os caldeus estavam pecando. O Senhor disse, eles vão sofrer as consequências. Ai daqueles. Talvez você ainda não esteja se tocando disso. Mas se você não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, essas punições, essas sentenças, também virão sobre você. Portanto, Deus quer que você faça alguma coisa, que você tome uma atitude. E a atitude que Ele quer que você tome é a atitude de arrependimento. Que você clame por misericórdia. Que você diga, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Senhor, eu acredito no que a Tua palavra diz, que o salário do pecado é a morte. Portanto, eu me arrependo do que eu fiz. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu clamo que o Senhor Jesus Cristo tenha pagado o preço dos meus pecados na cruz. E eu confio que Ele fez isso. A palavra de Deus diz que todo aquele que clamar, aquele que confiar verdadeiramente, esse vai ser salvo. Confie. Deus é um Deus que cumpre fielmente as suas promessas. Você não precisa ter medo de Ele lhe abandonar no meio do caminho. Ele não vai fazer isso. Você precisa, portanto, olhar para o Senhor, reconhecendo que Ele é santo, poderoso, que Ele não deixará impune os pecados. Reconhecer que você é pecador e clamar por perdão. Clamar por misericórdia. Clamar por a graça da parte de Deus. E a palavra de Deus deixa claro que todo aquele que faz isso recebe do Senhor a graça e a misericórdia de que precisa. Então, nessa noite, entregue-se ao Senhor Jesus. Muitas vezes eu falo aqui nesse púlpito uma coisa que gera um certo desconforto. Mas é necessário que eu fale isso. Nós não sabemos até que dia nós vamos viver nessa terra. Isso é óbvio, né? Mas eu costumo lembrar que o dia da nossa morte pode ser inclusive hoje. Só que é ruim pensar que eu posso morrer hoje. Verdade, é muito ruim pensar que eu posso morrer hoje. Mas é ruim de verdade se você pensar que pode morrer hoje sem Cristo.
Porque se você morrer hoje com Cristo, hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Pode não ser o melhor dia da vida dos que ficam. Mas se você tem Cristo, e foi, com certeza será o melhor dia da sua vida. O dia que você desfrutará da presença daquele que te criou para a glória dele. Que te levará para o local que não vai ter dor, nem sofrimento, nem choro, nem tristeza. Onde todas as mazelas desse mundo caído estarão distantes de você. Onde você verá o Pai. Onde você estará na presença dele, desfrutando de quem ele é. Livre finalmente e completamente do pecado. Mas isso só é uma boa notícia para aqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Não ache que você pode dizer, não, um dia eu vou me entregar. Um dia vai chegar a hora. O dia da salvação, a Bíblia diz que é hoje. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e creia no poder do Senhor e no seu Evangelho. Amém? Que nós possamos descansar na soberania, na justiça e na ação soberana do Senhor. Porque Deus cumprirá e executará o seu juízo. Portanto, descansemos. Nenhum mal que nós vemos sobre a terra ficará impune. Nem mesmo o mal que nós cometemos. Ou nós pagaremos, ou Cristo paga no nosso lugar. Amém? Senhor, eu quero clamar por todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Se o Senhor tem escolhido os teus nessa noite, que ainda não tomaram essa decisão, que o teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que eles se entreguem a Ti, ó Pai. Que nós possamos confiar em Ti, na Tua soberania e no que o Senhor faz. E que nós possamos avançar, sabendo que todas as Tuas promessas são cumpridas. E que, portanto, essa fidelidade nos dá a tranquilidade de saber que os que se rendem a Ti um dia estarão na Tua presença, livres de todo mal, de todo pecado, de toda dor, de todo sofrimento, livres finalmente da morte. A morte já não será mais um problema para nós. Nos ajuda, Senhor. Abençoe o Teu povo a ser verdadeiramente testemunha Teu por onde quer que for. E eu te peço, aqueles que ainda não são salvos, transforma o coração de pedra em coração de carne, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente todos vocês e que tenham todos uma excelente semana.